Olá, alunos do 7º ano da Rede SESI de Educação. Aqui é o professor Perinaldo e essa é a nossa aula de arte da semana. Continuamos ainda no capítulo Pintura, uma importante linguagem artística. Na última aula, nós estudamos sobre os tipos e as técnicas de pintura: nanquim, aquarela, tinta a óleo, tinta acrílica. Então, que são técnicas diferentes. Comentamos também que a pintura é uma das expressões artísticas mais famosas e que logo e imediatamente nos ligamos a ela ao pensar em arte, né? Comentei com vocês também que quando eu penso em arte, o que é que eu penso? Está muito ligado à pintura, né? Aos processos pictóricos. E a continuação da nossa aula de hoje vai ser sobre materialidade e transparência. Vamos conversar um pouquinho mais sobre as técnicas e sobre esses efeitos, como os artistas conseguem dar, né? Temos discutido e vale repetir que nem todos os processos artísticos eles são iguais, né? Os processos artísticos eles são diferentes, né? O povo indígena, como vocês estudaram nos conteúdos do 6º ano, os povos indígenas tinham técnicas para a pintura com pigmentos naturais. E ainda tem até hoje. E um artista em uma cidade, já que tem acesso, ele vai usar outros materiais. Então, há a possibilidade de trabalhar de maneiras diferentes, né? Conseguir técnicas diferentes, texturas diferentes através da pintura. Então, é o seguinte. O conteúdo de hoje está das páginas 10 até a página 14. Então, logo no início, ele fala sobre uma passagem de tempo na história da arte sobre a pintura. Que a pintura nós já discutimos, que a pintura é uma técnica que é e foi ainda muito explorada nos processos artísticos, né? Desde lá do início da história da humanidade até a contemporaneidade, que é agora. Né? E como foi lá o início dos tempos, que eu não lembro mais? A pintura rupestre, gente. A pintura rupestre é um exemplo de pintura. Que foram usados pigmentos naturais, né? Extratos de plantas, sangue, cinzas, que geralmente eles misturavam com a gordura e tudo mais. A arte na pré-história é um conteúdo muito, muito extenso e com muitas curiosidades, né? Inclusive nós sabemos da pré-história justamente por causa desses registros que foram feitos pelo homem nesse período, né, que antecedem a criação da escrita. Vale lembrar também que foi através da pintura rupestre, gente, que nós começamos a escrever, né? Nós fomos lá, primeiro era fazendo o símbolo do animal, primeiro era o símbolo do humano, e esse símbolo foi simplificando, né? Foi se tornando traço, foi se tornando simbólico, e até caminhar para a primeira forma de escrita, né? A escrita pictográfica, que é o que? Essa escrita que se valia dessas formas. É quase como uma criança se comunica, né? Se você olhar um desenho, a criança está dizendo uma mensagem, uma criança que não foi alfabetizada ainda, né? Vamos usar esse exemplo. Ela faz os desenhos, muitas vezes ela tá contando, né, histórias através desses desenhos que são feitos. Daí vamos retornar para a pintura. Pintura, gente, é uma das técnicas bidimensionais. O que eu quero dizer com isso? Que só tem 2 dimensões. Quais são as dimensões que nós encontramos nas nossas fichas técnicas e nas produções de pintura e desenho? Os desenhos de pinturas, eles só têm altura e largura, ao contrário das esculturas, que são expressões e técnicas tridimensionais, ou seja, que tem 3 dimensões. Por isso que quando a gente vai lá no cinema, a gente encontra, vamos lá, gente, um exemplo de filme em 3D. Filme em 3D. Você consegue ver animação em 3D, você consegue ver aquela figura de todos os ângulos, né? Ao contrário de outros desenhos que são 2D, né? Temos vários exemplos aí de desenhos que são só 2D, que são aquele desenho que é só um plano, não tem esse movimento que o 3D tem, e vocês conseguem claramente perceber a diferença. Então, há essa diferença entre expressões bidimensionais e tridimensionais. A pintura é bidimensional, repetindo,
pois só tem altura e largura, e a tridimensional ela tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Então, por isso podemos dizer que Mona Lisa é diferente do Pensador. Por quê? Porque um é bidimensional e outra, é tridimensional. Continuando, como é que nós conseguimos transparência em uma pintura, hein? A gente tá lá com um pincel e a gente passa o pincel e o pincel tem tinta. Como fica transparente? Tinta invisível, Nada disso. Existem técnicas e também materiais que possibilitam isso, né? Conversamos sobre aquarela. Nosso primeiro encontro aqui nesse formato de aula foi falando sobre aquarela lá com as janelas, e vocês perceberam que é uma pintura transparente, ou seja, eu consigo transparência utilizando também a aquarela, mas consigo transparência trabalhando com outras tintas que se dissolvam com algum líquido, né? Como pode ser o caso do nanquim. Nanquim é muito aguado, aquele que eu disse a vocês que é utilizado nas penas. Nanquim é muito aguado. Daí a gente vai lá, dissolve na água e consegue também um efeito de transparência na pintura desse jeito. Vocês vão perceber nesse conteúdo de hoje que tem outras formas de conseguir transparências na arte, né? Através de trabalhos de fotografia e outras linguagens. Porém, nosso foco hoje é na pintura. Retornando, falei agora com vocês sobre o efeito da transparência, e também tem como nós termos texturas, né? Ao pensar em textura, a gente pensa logo numa escultura, não é? Porque assim, quando a gente olha para a escultura, ela tem essa forma aqui com as 3 dimensões, como nós acabamos de falar. Então, quando a gente pensa em textura, a gente pensa numa escultura e não em uma pintura. Mas tem sim como ter esse efeito de textura nas pinturas. Maria Auxiliadora é uma pintora mineira que foi morar em São Paulo. E em suas pinturas ela traz muito da cultura popular. Tanto é que as suas pinturas elas são comparadas com a arte naif, né? Que é uma pintura popular que traz os costumes do povo, traz as crenças, está longe das técnicas utilizadas pelos pintores das universidades, né? E das escolas de arte, que são conhecidas como pinturas acadêmicas, né? Ela faz mais livre, faz sem plano, não usa teorias e técnicas que são usadas nos pintores das academias e dos cursos de arte, como eu acabei de dizer. Então, o trabalho dela é muito interessante, de Maria Auxiliadora, porque ela consegue dar texturas. Nós percebemos o uso de várias massas, né, que deu esse formato aqui na pintura, nessa pintura que se chama Autorretrato com Anjos. Nessa outra, ela também ela utilizou o próprio cabelo para dar a textura do cabelo dessa figura que foi pintada. Então, tem como ter textura em pintura? Tem sim, mas só colocando massa ou colocando cabelo, como a pintora Maria Auxiliadora, não. Então, nós conseguimos ver também que com a própria tinta é possível ter textura. Essa obra é do artista holandês Van Gogh, e ela traz a textura, se chama Noite Estrelada, e ela traz uma textura nela, só com a pintura e com a pincelada. Como o Van Gogh fez? Provavelmente ele pegou a tinta, pegou muita tinta e foi pincelando. Nesse outro detalhe aqui dessa pintura que se chama Noite Estrelada, nós conseguimos ver um detalhe do quadro, essa pincelada. Então tem como fazer textura sem usar massa e só com a tinta? Tem sim, desde que a gente use muita tinta para pincelar, bem como poderia ter muito menos e a pintura ter um efeito de chapado. As aulas de arte, gente, elas servem para que a gente treine o nosso olhar. Digamos que como é que eu sei que uma roupa é bonita? Como é que eu sei que um quadro é bonito ou é feio? Porque eu faço uma análise. A aula de arte, ela é ideal para isso, para a nossa formação crítica, para a nossa alfabetização visual, né? Quando vocês começarem a
quando reabrirem os museus e as galerias, vocês podem ir, vocês vão lá ver. Tem artistas que usam a tinta muito aguada, tem artistas que usam essas texturas e tem artistas que não. Então são formas diferentes de se produzir. Não existe certo ou errado, né? Existe a expressão humana e a comunicação, né? Temos batido nessa tecla, e é muito interessante que a gente adote uma postura crítica de analisar, mas não julgar uma melhor do que a outra, certo? É a nossa formação, é o nosso pensamento. Essa música é muito boa, mas essa música é boa por quê? Porque eu conheço, né, como ela foi feita, eu conheço os instrumentos, eu conheço a partitura. Esse quadro ele é muito lindo, não só pelo que ele mostra, mas pela técnica. Então, o ideal para a nossa aula de arte é isso, conhecer a história da arte. Vocês têm percebido isso, que nós estudamos essencialmente a história da arte, experimentações artísticas, reflexões e esse desenvolvimento crítico de vocês, não é? Então, agora vocês vão realizar a atividade da página 14. Não se preocupem, na outra semana nós estamos aqui com a correção comentada em forma de texto. E as dúvidas podem ser tiradas ainda no nosso e-mail, que tem sido utilizado só para isso. Não é um e-mail pessoal, foi um e-mail criado para atender as dúvidas de vocês. O e-mail é aquele que aí vocês já sabem, auladearteconaldo@gmail.com. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que vocês estejam bem, estejam gostando, e até o nosso próximo encontro. Tchau!